Hora do Enem apresenta Eu Sei o que Vocês Fizeram no Enem Passado. Ué, estudamos? Estudamos e tentamos. E dessa vez não é diferente. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar, hoje é dia de Biologia. E todos os episódios de Biologia estão lá no nosso canal, youtube.com/TV Escola. Curte o canal, curte os programas e estuda. Bom, agora sim, vem pra cá, professor Eduardo Galves. Fala, Lange! Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Hoje, genética. Sim. Pra quem não tá 100% aí no assunto, por onde ele estuda, assim, o que ele tem que saber? Então, Lange, a genética a gente começa com os conceitos básicos de genética. Todo material didático, todo livro de ensino médio tem sempre, no seu primeiro capítulo, essa parte de conceitos básicos. Aí ele vai ver o quê? Ele vai ver a definição de gen, ele vai ver a definição de cromossomo, definição de cromatina, aquela pegada do que é um homozigoto, um heterozigoto, o que é um gene dominante, o que é um gene recessivo. E esses conceitos, eles são extremamente fundamentais para que o aluno consiga acertar qualquer questão de genética no Enem. Até porque aquela genética básica, que a gente chama de genética mendeliana, que é o cruzamento de azão-azinho com azão-azinho, isso não é tão cobrado no Enem, beleza? E aí o que é mais cobrado? Justamente essas questões conceituais, essas questões teóricas, como por exemplo a questão que a gente trouxe hoje. Então, se o aluno ele não souber bem esses conceitos de genética, como por exemplo, conceito de gene, é um conceito complicado. Gene é todo fragmento de DNA que produz um RNA e, por sua consequência, produz uma proteína que vai ser responsável por uma característica do cara. Olha o tamanho do conceito de gene. Então, se ele não entender bem isso, ele não consegue matar as questões de genética do Enem. Tem que dar muita atenção para isso. Tem que dar muita atenção aos conceitos básicos. Ele entendeu os conceitos básicos, com certeza absoluta. Ele mata 80% das questões de genética do Enem, porque, como eu disse, não há a tradição de cair a questão mendeliana clássica. É a genética conceitual. É conhecer os conceitos, interpretar a questão e matar. É isso que o aluno precisa. Só uma coisa, você falou aí da genética mendeliana. O que seria genética mendeliana? Mendel foi um cara que ali no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, ele fez vários experimentos com uma espécie de ervilha chamada Piscium salicum na Áustria, e ele conseguiu determinar como que funciona a nossa hereditariedade, tá? Então, essa genética ancestral, essa genética histórica, o que Mendel fez para determinar a transmissão dos caracteres hereditários, a gente chama de heranças mendelianas, que a gente chama também de genética clássica. É exatamente a mesma coisa. E aí, que tipo de questão é essa? Aquela questão de cruzamento. Azão-azinho cruzou com azão-azinho, aí tem lá um meio, um quarto, um meio. Isso não cai muito no Enem, mas pode aparecer a qualquer momento. Legal? Não é que o cara vá ignorar completamente essa parte da genética, não. Mas ele tem que dar o foco maior nos conceitos básicos de genética. Uma questão que a gente vai ver daqui a pouquinho é sobre reprodução. Sim. É uma área bem específica da genética. Sim, a gente trouxe essa questão porque é uma das questões que parecem ser uma questão fácil. Quando a gente fala assim, reprodução sexuada, assexuada, o aluno pensa logo, vai vir uma questão fácil. E essa questão, ela não é fácil. Essa questão é uma pegadinha imensa e eu vou te mostrar lá o que vai confundir o aluno na hora da questão. Mas vai mostrar agora, partiu? Vamos nessa? Simbora! A tão falada questão é 83 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo, professor. Vamos nessa. Questão 83, então, ela começa dizendo o seguinte: a reprodução vegetativa de plantas por meio de estacas é um processo natural. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas em escala comercial. A base genética dessa técnica é semelhante àquela presente no ou na, dá uma olhada nas opções. Olha o que a questão pega o aluno. Letra A, transgenia. Letra B, clonagem. Letra C, hibridização. Letra D, controle biológico. E letra E, melhoramento genético. Ela começa a falar de estaca,
Ela fala de reprodução vegetal, que é uma reprodução natural, mas quando o aluno pega as opções, ele fica desesperado, porque eu tenho conceitos de clonagem, eu tenho conceito de melhoramento genético, eu tenho conceitos de transgenia, hibridização, e o aluno fica completamente perdido. Mas aí, fala lá, reprodução vegetativa, tipo, por meio de estacas. Me ajuda aí, o que Então, seria por meio de estacas? Vamos lá, vamos entender isso. O que é a reprodução por meio de estaca? É um tipo de reprodução super tradicional que a gente faz, inclusive, em casa, em algumas espécies. O que é isso? A gente só não sabe o nome, A gente não sabe o nome. Exato. É isso que pega o aluno. Lange, o que é reprodução por estaca? Tu chega lá, tem a arvorezinha, Sim. tá ligado? Tu chega lá, quebra um galho, show. Aí tu pega aquele galho, enfia na terra. Para. Acabou. Isso é reprodução por estaca. É nada mais, nada menos do que a gente chama de brotamento. É pegar lá um broto, tá? Pegar um galhozinho e você replicar. É uma forma de reprodução o quê? Sexuada ou assexuada? Assexuada. E, na verdade, o que o cara tá fazendo ali? Vamos lá. Ele tá trocando gameta? Não. Se é assexuada, não tá trocando gameta. Envolve aumento de variabilidade genética? Também não. Eu não tô mexendo em variabilidade da espécie. Quando eu quebro o galho de uma planta e enfio ela no solo, deixando bem claro que nem todas as espécies a gente consegue fazer isso, ok? Coloquei um monte de galinho. Aí o que vai acontecer? Essas plantas que vão surgir são plantas geneticamente idênticas à original. Sim. Então, na verdade, o que o cara tá fazendo ali? Clonando. Clonando, exatamente. E agora olha na questão de volta. Olha na letra B. Clonagem. Clonagem. Então, olha que interessante. A questão, ela mistura conceitos básicos de reprodução e aí, nas opções, ela coloca conceitos extremamente complicados de genética. E o aluno fica perdido. Se ele não soubesse que a estaca era um clone, ele não conseguia matar essa questão. Isso é o que a gente chama de questão difícil. A questão parece ser fácil, mas ela acaba induzindo o aluno ao erro. E já caiu uma questão igualzinho a essa no vestibular antigo da UF. A prova da UF cobrou uma questão idêntica a essa. Ou seja, volta aquela tradição do aluno sempre estar acompanhando as provas antigas, sempre estar acompanhando os nossos programas aqui na hora do Enem, porque as questões, elas sempre se repetem, cara. A gente já achou a resposta. Isso aí. Clonagem. Isso. Mas vamos dar aquela checada, professor? Explica pra gente aqueles outros conceitos ali, claro, por que não serve? Na letra A, a gente tem um conceito também super cobrado no Enem, que é o conceito de transgenia. O que é um organismo transgênico? É um organismo que recebeu genes de um outro organismo, ou seja, a gente usou uma técnica para transferir material genético de um cara para o outro, legal? E a gente tem aqui no Brasil duas técnicas bacanas de transgenia. Quais são? A primeira técnica é a técnica chamada biobalística. Olha que maneira essa técnica. Eu uso um pequeno canhão de pressão para bombardear partículas de ouro ou tungstênio associados ao DNA exógeno. Como assim? Eu pego o DNA de uma espécie, por exemplo, esse dinossaurinho aqui. Beleza. Peguei o DNA desse dinossauro. Eu quero transferir esse DNA para mim. O que eu faço? Eu coleto o DNA dele, associo o DNA desse cara com partículas de ouro ou tungstênio e uso um pequeno canhãozinho de pressão para bombardear essas partículas na outra célula. E aí eu transfiro o DNA de um cara para o outro. Essa é a biobalística. A outra técnica é a técnica mais utilizada hoje. É uma técnica chamada terapia gênica. Então eu coloco o DNA dentro de um vírus e uso ele para transferir DNA para uma outra célula. É assim que a gente cria aqui no Brasil, ó, algodão transgênico, soja transgênica e milho transgênico. Na maior parte das vezes com a técnica de terapia gênica. Legal? A hibridização é nada mais nada menos do que você aumentar a variabilidade genética de um determinado grupo selecionando reprodução. Então eu seleciono determinados tipos de reprodução para aumentar a variabilidade genética daquele grupo. Depois a gente tem um controle biológico que não tem nada a ver com genética. Essa daí a gente descartava direto. O controle biológico é quando eu uso um determinado agente biológico ou um outro ser vivo, por exemplo, para controlar uma praga. Vou te dar um exemplo que está acontecendo aqui no Brasil agora. A gente está fazendo vários experimentos com isso. O controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya, com uma bactéria chamada Wolbachter. A gente usa a Wolbachter ou Wolbach, inocula o mosquito com essa bactéria e isso interfere na reprodução dele. Isso está em teste ainda, mas a gente está fazendo no Brasil. Ou seja, o controle biológico não tem nada a ver com a questão. E na letra E a gente tem melhoramento genético, que é outro tipo de assunto que o aluno confunde muito. Eu pego uma determinada planta e aí eu analiso naquela plantação qual é a melhor.
eu pego a melhor ali do meio. Aí faço uma plantação com essa melhor. Quando essa plantação tá pronta, eu seleciono o que ali? A melhor de novo. Aí faço outra plantação. Então eu vou melhorando geneticamente uma determinada espécie com um tipo de seleção que a gente chama de seleção reprodutiva. Eu vou sempre selecionando o melhor para chegar numa variedade que eu interesso. E com animais, a gente usa determinadas raças para fazer melhoramento genético. É muito comum em galo. Eu uso determinadas raças de galo e de galinha para melhorar geneticamente uma determinada população e chegar num fenótipo, numa característica que me interessa comercialmente, por exemplo. Depois de toda essa revisão dentro das opções de resposta, Boa. a gente retoma, né, que é a opção B, É a clonagem. clonagem, porque eu não tive variabilidade genética. As estacas, elas são geneticamente iguais à planta mãe, a planta que eu usei para tirar esses galhos e tirar esses ramos. Show de bola. Show? Professor, Vamos chega nessa. mais. O Enem costuma cobrar mais genética humana ou vegetal? Tem essa divisão ou não tem? Tem sim, Lange, tem sim. Vou falar um pouquinho do histórico do Enem, bem rápido, tá? De 2009 até aproximadamente 2013, o Enem não falava em planta. Era basicamente genética animal/humana. Técnicas como a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase para ler DNA, a eletroforese. Mas de 2013 para cá, o Enem foi acrescentando devagarinho os conceitos de botânica, foi aparecendo uma angiosperma ali, uma briófitazinha ali. E ano passado a gente chegou no auge. Ano passado a gente teve 2 questões de botânica em 15 na prova de biologia do Enem. Então, é um assunto que o aluno tem que começar a ficar ligado. A botânica, a genética vegetal, ela tem aparecido e a gente tem que ficar cada vez mais atento a esses princípios. O surgimento de uma nova tendência? Cara, provavelmente sim. Para quem quer se aprofundar na genética, qual a sua sugestão? Seguir o padrão. Conceitos básicos, depois. Genética mendeliana clássica não tem caído. Mas se cair, o aluno tem que estar preparado. E depois partir para a genética que a gente chama de genética molecular, que é o que mais tem sido cobrado depois dos conceitos básicos. O que é a genética molecular? É aquela parte que a gente entra no núcleo celular, fala da composição do DNA, fala da duplicação do DNA, fala da síntese proteica, regulação gênica, as mutações cromossomiais. Isso aparece pra caramba no Enem. Então, pra mim, o caminho é esse aí. Bom, mas a gente já falou de genética. Sim. Agora a gente vai falar de um assunto que aparece em 37% das questões de biologia. A gente vai falar de ecologia. Exatamente, cara. Por que aparece tanto? A gente tem uma pegada, nas últimas 2 décadas, uma pegada muito ambiental no mundo inteiro, né? Isso não é só em nível Brasil, não. A ecologia aborda sustentabilidade, energias renováveis, aborda a questão do lixo, aborda a questão do meio ambiente, dos biomas. Então, é uma tendência não só da prova do Enem, é uma tendência global essa pegada de meio ambiente. E a questão que a gente vai ver fala sobre o fluxo de matéria e energia. O que seria isso? Um dos principais elementos da ecologia é o estudo das cadeias alimentares, também chamada de cadeias tróficas. Dentro dessas cadeias alimentares, a gente tem esses 2 temas que são bem distintos um do outro. O fluxo da matéria, na verdade, é o fluxo dos elementos químicos ao longo da cadeia alimentar. Vamos lá. Uma cadeia alimentar ela tem níveis tróficos. O primeiro nível trófico é sempre o produtor. O segundo nível trófico, um consumidor primário. E assim por diante. Consumidor secundário, terciário, quaternário, ponto. O fluxo da matéria é como os elementos químicos, ou seja, como a matéria ela é transferida de um cara para o outro. O produtor, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, ele assimila essa matéria. O consumidor, ele transforma essa matéria ao longo da cadeia. E o último nível trófico são sempre os decompositores. Então, as bactérias e fungos, eles degradam essa matéria e devolvem os nutrientes, fazendo o quê? Um ciclo. É daí que a gente pega um outro tema da ecologia, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que são os ciclos biogeoquímicos. Nesses ciclos, a gente vê o fluxo da matéria, como que a matéria passa ao longo dos níveis tróficos. Já o fluxo de energia é completamente diferente. A energia, ela é assimilada pelo produtor e ela é transferida aos consumidores. Só que a gente tem perda de energia ao longo dos níveis tróficos. E esse é um dado bem importante. Quanto de energia a gente perde a cada nível trófico? A gente perde cerca de 90% da energia. Ou seja,
Cara, é muita coisa. E aí tem uma pegada contextualizada bem legal aqui. Por que a pecuária é um impacto ambiental muito grande? Essa pegada é bem interessante. Tem uma pegada não só ambiental, como uma pegada social também. A pecuária, eu estou criando geralmente boi, galinha, porcos, e esses caras, eles são consumidores primários, correto? Se eu estivesse usando a mesma área para cultivar produtores, eu teria 90% de energia a mais disponível para alimentar essa galera. Então, quando eu salto um nível trófico, quando eu vou do produtor para o consumidor primário, eu estou jogando fora 90% da energia que estaria à disposição da população. Então, a gente deveria investir muito mais em cultivo de produtores e menos em criação de consumidores primários. Então, sem os produtores, nada disso aconteceria. Nada disso. A gente precisa do produtor para quê? Para trazer a energia para o sistema. Tem dois tipos de produtor: o fotossintetizante e o quimiosintetizante. O fotossintetizante, ele transforma energia luminosa em energia química, ou seja, ele transforma luz em energia, sacou? O quimiosintetizante, ele catalisa reações químicas, principalmente com ferro, nitrogênio e enxofre, para produzir essa mesma energia. Então, sem esses caras, a gente não consegue trazer a energia para as cadeias alimentares. Então, eles são fundamentais. Partiu questão? Vamos Bora nessa. dar uma olhada? Vamos lá. Questão 88 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. A questão diz o seguinte: o bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente. O impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Land, dá uma olhada nessa frase. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. Olha que interessante. A gente tinha visto no outro momento uma questão que eu disse que era uma questão difícil. Sim. Essa questão eu classificaria como uma questão muito fácil. Por quê? Por quê? A resposta está no texto. A gente acabou de ler a resposta da questão. Vou ler de novo. Olha só. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade. Então, estou procurando um cara de nível trófico alto ou de nível trófico baixo? Baixo. Baixo. E a gente falou agora há pouco que na cadeia alimentar, quem é sempre o primeiro nível trófico? Produtor. Vamos terminar de ler? Sim, vai. Vamos nessa, ó. O grupo de organismos mais adequados para essa condição do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica é constituído por, letra A, algas, B, peixes, letra C, baleias, letra D, camarões e letra E, anêmonas. Se a gente analisar, eu tenho 5 opções. Das 5, 4 são animais e 1 é uma alga. Desses 5, qual é o único que faz fotossíntese? A alga. Então só pode ser a resposta letra A. Então essa questão é aquela típica questão que o aluno não pode errar. Eu tenho uma frase para os meus alunos, tanto do online para o presencial, e isso é muito importante para a galerinha que acompanha a gente aqui na hora do Enem também. O que vai colocar ele dentro da universidade pública, através do Enem e do SISU, não é acertar a questão difícil, é não errar a questão fácil. Porque a maior parte das questões tem a dificuldade baixa e média. Então, se esse cara não errar questões como essas, ele consegue passar para qualquer universidade e qualquer curso. Agora, ele tem que ficar atento à malandragem da questão. Sobre essa malandragem, eu acredito que nessa questão é saber nesse vocabulário todo. Porque Exatamente. você vê bioindicador, biótico, abiótico, posição trófica, isso tem que estar na mente. Isso tem que estar na mente. Para essa questão, esses conceitos, eles não são relevantes. Como a gente viu, a resposta está ali no texto. Mas como a ecologia, você mesmo disse, a 37% das questões da prova de biologia, elas são de ecologia, a gente pega questões de nível bem elevado. E por isso o cara tem que estar sabendo esses temas, né? Por exemplo, fator abiótico. Ele tem que saber que são os fatores não vivos, como temperatura, pressão, salinidade, pH. Fator biótico são os próprios seres vivos. Bioindicador é outro termo que aparece direto nas provas do Enem. O que é um bioindicador?
O bioindicador, ele é utilizado no meio ambiente para me sinalizar alguma coisa. Como assim, Galves? Olha só. Bioindicador de pureza de água. A gente usa, por exemplo, as algas. Bioindicador de poluição. A gente pega os caras que são, por exemplo, filtradores. Os moluscos bivalves, marisco, ostra, mexilhão, os poríferos, as esponjas. E o último conceito que aparece aqui é a questão de cadeia trófica, que é a mesma coisa que uma cadeia alimentar. E os níveis tróficos são nada mais nada menos que os níveis da cadeia alimentar. Só lembrando, produtor, consumidor e decompositor. Toda cadeia alimentar tem que ter esses três. Então, só reforçando o gabarito, opção A. É opção A, Algas. exatamente. Show. Então Vamos chega lá. mais. Bom, a gente já falou que ecologia aparece pra caramba. Sim, Então, sim. Depois dos conceitos básicos de ecologia, a gente tem as questões relacionadas à cadeia alimentar, a gente acabou de ver uma questão, mas os temas mais abordados dentro da ecologia são os impactos ambientais, principalmente efeito estufa e eutrofização. Esses dois caras aparecem pra caramba. Teve uma questão do Enem de 2017 que falou sobre características de adaptação ou mitigação ao efeito estufa. O aluno tem que ficar atento. Anota aí. Adaptar da seguinte maneira, né? O que está acontecendo? O planeta aqueceu. O que a gente pode fazer para se adaptar a essa nova situação? E mitigar significa minimizar. Então são características de mitigação e de adaptação. São completamente diferentes, tá? E um outro assunto vinculado à ecologia que aparece direto, um número de questões assim arrasador, que é a questão do lixo. O lixo urbano aparece toda hora em prova. A questão da produção de metano pelo lixo, a questão do chorume contaminando os lençóis freáticos, a questão da gente usar o lixo para produzir metano e energia. Então, essas questões têm aparecido bastante no Enem também. E chegou o nosso momento Pop Prof. Matar a fome pode nos levar à cadeia alimentar? Se você for um predador, homicídio, artigo 121 do Código Penal. Os animais onívoros são consumidores. Se der algum problema, eles devem recorrer ao PROCON? Se violar o Código de Defesa do Consumidor, com certeza. Cientistas descobriram o código do genoma humano. Qual era a senha? ATCG, adenina, timina, citosina e guanina. Ainda tem a uracilo, no RNA. Mapear o genoma humano. Não deveria ser coisa do geógrafo? O problema é ele enxergar, né, o código. Dá um microscópio pro geógrafo. Um GPS microscópico. Esse foi Eduardo Galves aqui no nosso Momento Pop Prof. Para quem quer arrasar em ecologia, qual a sua dica de estudo? Vamos lá. Seguir o protocolo. Qual é o protocolo? Começou com conceitos básicos, depois estudou cadeia alimentar, porque na cadeia alimentar eu também tenho os conceitos básicos de produtor, consumidor, decompositor, e depois partir para essa parte de impacto ambiental. Ali nos impactos ambientais, dá preferência para quais? Efeito estufa, eutrofização e depois as questões relacionadas ao lixo. Quando ele terminar, o que ele pode pegar? Outro assunto que aparece bastante, as relações ecológicas e a questão da produção de energias renováveis. São temas que, com certeza absoluta, o aluno vai encontrar na prova do Enem. Perfeito, professor. Muito obrigado Isso, mesmo. cara. Eu que agradeço. Sempre é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hora do Enem fica por aqui. Lembrando que você estuda mais biologia com o nosso percurso educativo. Acessa lá em tvescola.org.br/percursos. E até a próxima.